Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Sou o professor Elton. Hoje temos aqui mais uma questãozinha do PISME, processo seriado da UFJF. É uma questão do módulo 3 que envolve geometria analítica reta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Considere as retas R1 e R2 no plano cartesiano, cujas equações são. Então está aqui a equação R1 e a equação R2. Com A1, A2, B1, B2, números reais diferentes de zero. Sobre as retas R1 e R2, é correto afirmar que. Então está falando o seguinte, essas retas possuem exatamente um ponto comum, mais de um ponto comum, exatamente um ponto comum, são perpendiculares. Bom, vamos relembrar aqui um pouquinho então. Se elas possuem um ponto comum, quer dizer que elas são retas concorrentes. Retas concorrentes. Beleza? Exatamente um ponto. Mais de um ponto comum, elas são retas coincidentes. É uma reta em cima da outra. Exatamente um ponto, concorrentes. Perpendiculares são retas concorrentes, porém tem um detalhe a mais que nós iremos discutir agora, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, quando que duas retas serão concorrentes? Bom, duas retas são concorrentes quando os coeficientes angulares forem diferentes e os coeficientes lineares também forem diferentes. Lembrando que o coeficiente angular acompanha o x. Esse é o coeficiente angular. Para elas serem concorrentes, eles possuem valores diferentes. Então, eu preciso que o A1 seja diferente do A2. E o B1 e o B2, tanto faz. Tá? Para serem concorrentes, basta os coeficientes angulares serem diferentes. Se elas têm inclinações diferentes, elas vão se encontrar em algum momento. Então, concorrentes, A1 diferente de A2. E o B, para a gente, tanto faz. Então, olha só. Exatamente um ponto comum. Seriam retas concorrentes. Então, está falando que ó, A1 é igual a A2. Então, a gente pode descartar esse item. Tá? Estou descartando. Possui mais de um ponto comum, já que a gente discute essa. Possui exatamente um ponto comum. Bom, um ponto comum, olha só. A1 tem que ser diferente de A2. Opa, pode ser a letra C. E deve ser ela, né? Porque o B1 e B2 tanto faz. Eles podem ser iguais ou diferentes. Então, provavelmente a resposta é a letra C e acabou. Porém, eu quero discutir aqui com vocês as outras duas situações que apareceram aqui. Então, mais de um ponto comum seriam as retas coincidentes. Então, coincidentes. Para as retas serem coincidentes, para elas terem mais de um ponto comum, o A1 tem que ser igual a A2, o B1 tem que ser igual ao B2, as retas elas têm que ser idênticas. Vai ficar uma em cima da outra e elas vão ter mais de um ponto comum. E aqui está falando que o A1 é o dobro do A2, o B1 é o dobro do B2, então não tem nada a ver isso. Beleza? E por último, as retas perpendiculares. Então vamos colocar aqui em cima, ó, perpendiculares. Para duas retas serem perpendiculares, o produto dos coeficientes tem que dar menos 1. Então, se você multiplicar os coeficientes angulares, o resultado for menos 1, além de concorrentes, elas serão perpendiculares. E aqui fala, ó, são perpendiculares se a multiplicação for 1, não tem que ser menos 1. E aqui fala que a soma tem que ser menos 1, não. O produto tem que ser menos 1. Então, não pode ser a D nem a E, ficamos apenas com a letra C, beleza?